tô vendo aqui o nosso site que o líder do... Cadê? O líder do União Brasil, isso, na Câmara, o Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão, disse hoje que vai discutir com a bancada de seu partido se aceitará ou não entrar no governo Lula, um dia depois de a ministra Gleisi Hoffmann anunciar que o parlamentar seria o novo ministro das Comunicações do governo. Em nota divulgada nas redes sociais, Pedro Lucas diz que recebeu com respeito e senso de responsabilidade o convite do presidente da República e que qualquer definição será construída coletivamente. Tem uma novidade sobre ele que está no nosso site, é uma reportagem da Natália Portinari. Ela escreveu que o novo ministro, se assim for confirmada a decisão, enviou 30 milhões de reais em emendas parlamentares para a prefeitura do pai dele, Arame, no Maranhão. Carla. Então, é curiosa essa história, viu, Diego? O que acontece? Quando o Juscelino foi pedir demissão, né, e seria demitido quando ele vira denunciado pela PGR, a liderança, né, o Ruedo, presidente do União Brasil, e o senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já ali em consenso chegaram ao nome do Pedro Lucas, que já falaram para o presidente, o Pedro Lucas, que esteve na comitiva do presidente Lula no Japão, e o Lula já sinalizou positivamente, e ali ficou praticamente selado. O Lula estava em Honduras, o Lula deu declaração de, olha, estão me dizendo que a bancada vai indicar o nome do Pedro Lucas, eu topo. Eles tiveram uma reunião ontem e a Gleisi saiu da reunião falando, olha, ele vai ser o novo ministro, assume depois da Páscoa. Essa nota do deputado Pedro Lucas, ela é uma nota interna, né, para a União Brasil. Por quê? Porque houve ali dentro do partido, que a gente até tem uma piada aqui, né, a União Brasil é um partido extremamente desunido, né, não tem muita união ali, tem algumas correntes dentro desse partido, começaram a ficar insatisfeitos com o fato de o Juscelino, que é o ministro que teve que pedir demissão, poderia ser o novo líder, e houve ali um desgaste dentro da bancada. E como essa escolha do Pedro Lucas foi uma escolha, digamos assim, da cúpula do partido e não dos demais membros ali, houve esse desgaste e o que me parece é que o Pedro Lucas faz essa sinalização interna, né? Porque ontem, para o presidente da República, ele aceitou, evidentemente, o convite, senão jamais a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, daria uma declaração dizendo que ele é o novo ministro. Agora, ele pode até fazer essa declaração interna, mas pega um pouco mal um dia depois que o governo anuncia, né, porque não oficializou, não saiu diário oficial, não teve posse, mas anuncia um acordo para que o deputado do União Brasil seja o novo ministro. No dia seguinte, ele faz uma nota para a bancada dizendo que, calma, vou ouvir todo mundo antes de fato aceitar, fica um pouquinho esquisito. Mas eu estava conversando com uma fonte aqui do Planalto que dizia, olha, não, tudo bem, o jogo, foi uma coisa interna, fez essa leitura também e acha que ainda continua sendo ele. Agora é aquela coisa, né? Se aqui a gente brinca que em 20 minutos tudo pode mudar, daqui até a Páscoa também pode mudar. O que o Lula tinha combinado com a União Brasil é que a vaga continuaria com o partido. A cúpula do partido escolheu o Pedro Lucas e agora ele faz essa sinalização interna de que vai ouvir todo mundo, mas por uma questão mesmo de tentar arrefecer aí quem ficou desgostoso e quem não quer que Juscelino assuma a liderança do partido na Câmara. Agora ficou estranho mesmo, né, Sakamoto? Não, a Carla explicou muito bem, mas e isso, na verdade, também a gente tem que compreender que acontece em meio ao contexto em que o União Brasil é um partido com um pé no governo e um pé na oposição, né? É uma coisa doida isso, mas o União Brasil é isso, a União está no governo, tem 3 ministérios e, ao mesmo tempo, está na oposição e tem gente como o governador Ronaldo Caiado lançando a si mesmo como pré-candidato à presidência da República em 2026 e lascando lenha contra o presidente Lula, né? Ou seja, é uma coisa que somente um sistema político que precisa ser aprimorado, né? Um sistema partidário com muitos partidos, com partidos extremamente fisiológicos, partidos que não mereceriam nem ser chamados muitas vezes de partido, né? Quer dizer, ou melhor dizendo, é partido literalmente, quebrado ao meio, mas que não tem a identidade de uma agremiação que defende um ponto de vista, né? Mas que, na verdade, é um agrupado de partidos, neste caso dos democratas e do PSL, que sobrevive a despeito das necessidades regionais de cada um de seus líderes, né? E aí acontece isso. Você tem uma bancada dentro da Câmara dos Deputados, parte dela que quer estar no governo, parte que quer estar na oposição. Juscelino é
querendo ou não, bastante alinhado com o governo ainda, né? Visto como uma pessoa alinhada com o governo, muita gente não aceita ele ser líder por conta disso, né? Então, é complicado. Eu também concordo com a Carla, eu acho que isso não vai mudar o fato de que o Pedro Lucas vai se tornar ministro, né? Só que o pessoal deve estar, neste exato momento, aparando as arestas. Ô, Sakamoto, só para não deixar passar batido, tem essa história que a Natália Portinari divulgou na coluna dela, né, sobre o valor de emendas, 30 milhões para a prefeitura de Arame, no Maranhão, que é comandada pelo pai, né, do talvez provável futuro ministro. A gente tem... O problema é que se você vai passar no pente fino, né, histórias esquisitas como essa, elas se repetem aos borbotões na Câmara dos Deputados. Né? Ele vai falar que não tem nenhum favorecimento, que a Prefeitura de Arame é a base política do próprio Pedro Lucas, né? E provavelmente é mesmo, ele conseguiu os votos lá. Mas, na verdade, isso apenas reforça o que vem acontecendo com as emendas. A gente tem que lembrar por que o Congresso manda tanta emenda para a Prefeitura. Não é só porque o pessoal quer ajudar no desenvolvimento das políticas locais. Não. Quando um congressista manda dinheiro para a sua base, né, para ajudar um prefeito, para ajudar um vereador e tudo isso mais, ele acaba, na verdade, conectando-se com aquelas pessoas lá, com aqueles grupos, que depois, no ano de eleição, em 2026 no caso, vão trabalhar para a reeleição do deputado ou do senador em questão. No caso da relação familiar, é ainda mais complicado. Porque aí, nesse caso, teria que se olhar com lupa, né? Eu não estou dizendo que o envio foi irregular, até porque, vamos ser sinceros, emenda faz parte do jogo político, faz parte os deputados podem destinar para suas bases emendas, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, não importa. A questão é, essas emendas foram de fato utilizadas? Essas emendas foram utilizadas aonde? Quando você tem essa relação, que é uma relação familiar nesse envio, a pergunta é, ok, qual que foi a utilização? É por isso que precisa-se atender às determinações do Supremo Tribunal Federal e garantir transparência total para as emendas. Garantir, principalmente, que emendas que não têm hoje justificativa para envio, passam a ter justificativa de envio, projeto, prestação de contas, para que a gente tenha certeza de que aquele dinheiro foi usado realmente pelo benefício da população ou não. Ou virou um kit de robótica que depois pode virar tanta coisa, seja em Sorocaba, seja nas Alagoas.